Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre uma heresia cristã chamada de pelagianismo, ou também de pelagismo, que ocorre no quinto século depois de Cristo. A expressão pelagianismo deriva do latim pelagianus, referente ao seu fundador, Pelágio. Já a expressão pelagismo é uma adaptação mais moderna e simplificada, que surge e se torna mais comum a partir do século XX. Pelágio da Bretanha é um monge. Ele nasce no ano de 354 e falece ou no ano de 420 ou no ano de 440 depois de Cristo. Há dúvida com relação à sua origem, se ele seria da França ou da Grã-Bretanha. Isso aparece no seu nome, na grafia do seu nome. Se nós entendemos que ele é da França, a sua origem é da França, ele seria proveniente do oeste ou noroeste da França, da Bretanha, a Bretanha francesa. Então, seria Pelágio da Bretanha. Por sua vez, há aqueles que entendem que ele seria originário da Grã-Bretanha, ou seja, Inglaterra, Escócia, País de Gales. E aí, eu escreveria como Pelágio britânico. Então, Pelágio britânico, ele viria da Grã-Bretanha. E Pelágio da Bretanha, ele viria da França. Não há uma certeza da sua origem. O Pelágio, ele há de negar o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio e a necessidade da graça divina para a salvação. O Pelágio, ele visitou Roma e depois a África do Norte. Em Roma, quando ele chega em Roma, ele se espanta com a corrupção e o pecado das pessoas. Isso lembra até Lutero, séculos depois, né? Que é a mesma coisa que o Lutero. Tá? Aí ele busca as causas para tal comportamento. E quando ele vai buscar as causas, ele chega à seguinte conclusão sobre os responsáveis, tá, por tal comportamento fora dos padrões que ele entende que deveriam ser os padrões cristãos. Ele vê que a culpa é da doutrina de Agostinho de Hippo. E não só o Agostinho, mas a sua doutrina sobre o servo-arbítrio. O Pelágio raciocina da seguinte forma: se o humano depende inteiramente da graça de Deus, se o humano nasce um ser pecador por natureza, então nada pode fazer para se autoimpor padrões morais. Se permitia pecar, por entender não ser sua a responsabilidade por tal comportamento. Esse é o raciocínio que o Pelágio faz. Por isso que ele vai contra a doutrina do Agostinho de Hippo sobre o servo-arbítrio e a graça de Deus, a necessidade da graça de Deus. O Pelágio se opõe radicalmente contra os ensinamentos de Agostinho de Hippo. Ele defende uma maior moralidade por parte do comportamento dos cristãos. Ele entende que cabe ao cristão manter uma luta constante pela sua própria salvação, com total empenho e esforço próprio. Defende, Pelágio, que o pecado original de Adão afetaria somente a este, e não toda a humanidade, não todos os descendentes de Adão. Adão pecou, tudo bem, mas a criança quando nasce, ela nasce livre do pecado. Tá? Ela não herda o pecado de Adão. O pecado não é uma coisa que você possa transmitir por herança. Deus daria habilidade aos humanos para que possam viver vidas perfeitas. Adão seria um mau exemplo, mas seus atos não teriam consequências sobre a humanidade. Jesus, por sua vez, seria um bom exemplo para toda a humanidade.
a humanidade teria total controle sobre as suas ações. A graça divina não é necessária para a salvação, mas pode sim facilitar a obediência a Deus. O pecado original cometido por Adão, lembra aquela história de não comer do fruto proibido? Pois bem, é narrado no Antigo Testamento, no Gênesis, não afetou o restante da humanidade. Cada pessoa individualmente pode escolher entre o bem e o mal, tá? Sem a necessidade de auxílio divino. Os humanos, nós, seres humanos, podemos alcançar a salvação por meio de nossos próprios esforços, sem a necessidade da graça divina. A responsabilidade pela própria salvação é deste humano, é minha, é sua. Cada humano, ao nascer, se apresenta na mesma condição de Adão, antes da queda, motivada pelo pecado da desobediência a Deus. Ao nascer, tá, cada humano é inocente da corrupção e da culpa do pecado. Gente, tá gostando? Deixa aí o teu comentário e se inscreve no canal. Para Pelágio, as pessoas pecam. O pecado é algo real. Ocorre por escolha própria e influenciada pelos exemplos de outras pessoas, a começar pelo mau exemplo dado por Adão e pelo bom exemplo dado por Jesus. Na vida temos exemplos a seguir, sejam esses os bons ou os maus. Jesus é um bom exemplo, Adão é um mau exemplo. A morte não é o resultado do pecado. Não. Mesmo se Adão não tivesse pecado, assim mesmo Adão teria morrido e todos nós um dia iremos também morrer, com ou sem pecado. O pecado original, ele ocorre não por Adão ter colocado toda a sua posteridade em um estado de rebelião, tá? Constante rebelião contra Deus e culpa também. Não. Mas por ter dado um mau exemplo, que foi seguido pelos seus descendentes, tendo esses também pecado. O pecado universal é fruto de um mau exemplo, de uma má educação, do prevalecimento de antigos hábitos vinculados ao pecado. O pecado de Adão afetou somente a este, e não é transmitido para toda a humanidade. Adão é um exemplo do que é o pecado. A criança, ao nascer, é livre do pecado original de Adão, sendo responsável somente pelos seus próprios pecados. Ela não herda pecado de quem quer que seja. Você não transmite por herança o pecado. Tá? O pecado não é algo que possa ser transmitido por uma herança. Tá? É algo próprio da pessoa. Algo que esta pessoa faz. Algo que comete durante a sua vida. A concupiscência e a morte não são consequência do pecado original de Adão, e sim algo intrínseco à natureza humana. Não há necessidade da graça de Deus para a salvação dos homens. Pode fazer essa salvação por suas próprias escolhas, por suas próprias forças, sem a necessidade da graça de Deus. Não é necessária a intervenção da igreja para a salvação pessoal. A salvação, ela se dá diante da compreensão e do cumprimento da lei e dos evangelhos. O pelagianismo defende o livre-arbítrio e se mostra contrário ao servo-arbítrio ali presente na obra de Agostinho de Hippo. O Pelágio da Bretanha participou de debates e controvérsias com Agostinho de Hipona no século V depois de Cristo. A doutrina vencedora foi a de Agostinho. A igreja cristã, católica, apostólica, romana adotou a doutrina de Agostinho, na qual o pecado cometido por Adão afeta toda a humanidade. É uma herança
que recebemos já ao nascer. E somente pela graça de Deus podemos evitar o pecado e obter a salvação. Tá? E para escolher e seguir o caminho da salvação, nós precisamos da graça de Deus. Esta é a ideia de Agostinho de Hippo. E foi a ideia vencedora. O pelagismo foi condenado como uma heresia nos concílios de Cartago, 418 d.C., Éfeso, 431 d.C., e Orange II, 529 d.C. Gente, me parece uma doutrina muito interessante. Deixa eu documentar aqui sobre a mesma. Beleza? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.